Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. É rapidinho, no máximo 10 minutinhos. E vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está ainda no capítulo 6, no Evangelho segundo João, a partir do versículo 41, que diz: Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Então, Jesus é o pão do céu, e todo aquele que se alimentar do seu pão e beber do seu sangue terá a vida eterna. Como nós dissemos ontem, a saciedade só existe em Jesus. Ele é o único que pode nos saciar, tanto a fome como a sede, como todos os desejos e anseios das nossas vidas. Então, aqui os judeus estavam tentando entender Jesus, querendo entender, e nós não vamos conseguir entender quando nós olhamos com os olhos carnais, buscando entendimento humano sobre as coisas celestiais. Aqui eles chegaram a perguntar: mas ele está nos oferecendo o seu próprio corpo, sua própria carne? Como assim? Não, quando nós vivemos, comemos e bebemos por Cristo, a palavra dele, o Espírito dele, a vida dele. Assim, quando nós ceiamos com, com o pão e o vinho, e estamos declarando que ele voltará. Então, quando nós nos alimentamos do Senhor, nós temos a nossa fome, a nossa sede saciada, e nós não podemos querer entender ao Senhor, nós temos que buscar o relacionamento, estar relacionado com Ele, para poder entender aquilo que Ele deseja que nós façamos, porque nós lemos, estudamos, mas não vamos conseguir entender em si aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nós temos os nossos chamados coletivos de pregar o Evangelho, fazer um Senhor conhecido, cuidar do órfão, da viúva, cuidar da igreja, de tantas coisas, mas nós temos as nossas missões pessoais e intransferíveis, aquilo que nós não podemos passar para as outras pessoas, mas que nós somos incumbidos de cumprir aos senhores. Caso nós não cumprirmos, ele fará através de outra pessoa, ou ele mesmo fará as nossas missões. Mas nada mais do que um privilégio que nós temos é poder fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, declarando que Ele de fato é o nosso Senhor, o nosso Salvador.
que Ele é sim meu Senhor e eu obedeço e faço tudo aquilo que Ele quer. Mas para eu conhecer as vontades dele, os desejos dele para a minha vida, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que ter um relacionamento com Ele, eu preciso conversar com Ele, poder ouvi-lo, saber ouvi-lo para poder receber as instruções conforme Ele deseja, conforme eu preciso para poder ter o entendimento e cumprir tudo aquilo que Ele quer na minha vida, tudo aquilo que Ele deseja que eu faço. Não adianta eu saber de onde Ele veio, conhecer a palavra, assim como eles disseram, mas nós vimos Ele crescer, nós sabemos de que cidade Ele é, nós conhecemos o pai dele, ele é filho de José, conhecemos seu pai e sua mãe, como pode dizer que desceu do céu? Porque eles estavam olhando a humanidade de Cristo ali e não a sua divindade. Eles não estavam aceitando ele como Messias ainda, e ele é necessário que ele viesse pelo meio de um ventre humano para poder ir à cruz por mim e por você. Então, eles sabiam quem era Jesus, mas não o conheciam. Muitas vezes nós vivemos sabendo quem é Jesus, de tantas pessoas falarem. Nós sabemos que Jesus foi para a cruz, nós sabemos que Jesus realizou tantos milagres, que Jesus é o que a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, está falando dele. Nós sabemos que ele é o Rei, que ele é o Senhor, mas muitas vezes nós não o conhecemos, nós não o buscamos, nós não temos relacionamento com ele, assim como nós sabemos quem é tantas pessoas famosas em evidência, mas nós não o conhecemos, não sabemos as suas vontades, não conhecemos a intimidade da pessoa. E é isso que nós temos que buscar no nosso relacionamento com Jesus, é buscar a intimidade com Ele, saber o que Ele quer, o que Ele gosta, conversar com Ele, ter relacionamento com Ele. Nosso Deus é um Deus relacional, por isso que Jesus veio e andou conosco e depois nos deixou o Espírito Santo, nos enviou o Espírito Santo para habitar em cada um de nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas não adianta nada ele habitar aqui dentro e eu não dar nenhum bom dia para ele. Eu tenho que me relacionar com ele, poder escutar a sua voz, conhecer ele. Amém? Então, esse é o tempo que nós temos que buscar conhecer ao nosso Senhor, buscar conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Amém? Então, que Deus te abençoe na sua jornada de busca com Ele, que você possa separar um tempo todos os dias para buscá-lo em oração, em relacionamento, em conhecê-lo mais através da palavra e no relacionamento. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.